Bom dia, a paz de Cristo, receba a vida na sua vida nesta manhã. E por falar na paz de Cristo, hoje nós vamos falar do terceiro fruto do Espírito, a paz. E como eu perguntei ontem para você, se você já passou por algum momento difícil, uma tempestade na sua vida, e mesmo assim você sentiu alegria, porque ela vem de Deus, porque ela vem do Espírito Santo. Da mesma forma eu quero te perguntar, você já passou por um momento, por uma tribulação mesmo, algo que foi difícil para você, mas você estava sentindo uma paz, aquela que excede todo o entendimento. É uma paz que não dá para explicar, é só sentindo para saber, porque você não tem nem motivo para sentir ela. Você teria motivo para estar apavorado, mas você sente uma paz que excede verdadeiramente o nosso entendimento. Essa paz é a paz fruto do Espírito, que vem do Espírito. Então, vamos ler na palavra? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Depois vem a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos falar sobre a paz. Essa paz que vem de Deus, ela transforma a nossa maneira de viver. Não sei vocês, mas eu vivia sempre agitada. E tem dias que eu me sinto assim um pouco mais agitada e eu já fala assim, opa, vou respirar e vamos voltar para a paz, para a confiança e para o controle de Deus, porque nós não controlamos nada. Quem controla é o Senhor. Então você para quando você vê que você está agitado, Senhor, e busca Deus. Deus, por que eu estou sentindo isso? Porque essa paz, ela transforma a nossa maneira de viver. A gente não vive mais agitado. Porque ela não depende mesmo das circunstâncias, assim como a alegria. Ela não depende da circunstância, porque ela vem do Senhor. Porque a nossa, se fosse a nossa alegria, se fosse a nossa paz, ela ia depender da circunstância. E vamos combinar que volta e meia, quase sempre, a gente ia estar agitado, a gente ia estar inquieto. Mas como ela vem do Espírito, a gente pode sentir em nós a paz dele. Olha que privilégio sentir dentro de nós a paz do Espírito, a vida de Deus na nossa vida. E tem um versículo bíblico que eu não recordo agora onde está escrito, mas eu acho que é Provérbios, que fala que a paz ela deve ser o árbitro das tuas vidas. Então isso também nos transforma, porque a gente consegue entender que se nós estamos sentindo paz, é algo bom. Se a gente está inquieto, não é legal. Então, assim, se eu vou fazer algo e eu estou inquieta, eu não estou sentindo paz, isso também é o árbitro, para eu entender que ali tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então essa paz, ela transforma a nossa maneira de viver e ela nasce da certeza de que Deus está cuidando de tudo. Porque se não tivermos essa certeza, nós vamos querer cuidar, nós vamos querer fazer. Outra coisa que eu anotei aqui, a paz vence o medo. Deixa Deus dirigir, que daí o medo perde a força. Hoje à tarde nós estávamos no Café com Deus e a gente estava falando sobre o medo. Porque nós vimos um vídeo onde a mulher estava orando, né, de joelho orando e falando assim, Deus, procura esse vídeo depois para você ver, é muito interessante. É tão simples, mas tão real e tão interessante. Ela estava orando de joelhos e ela falava assim, Deus, me ajuda porque eu estou com medo de... E quando ela ia falar o medo do quê? Uma pessoa ali imitando o inimigo, com um caderno na mão, igual eu tenho aqui o meu, que eu anoto as mensagens, com um caderno
e uma caneta. Medo do quê? E ela continuava orando e falava assim, me tira esse medo. E o inimigo ali, medo do quê? Falando, né? Medo do quê que você está? Acaba o vídeo que ele já está mordendo o caderno assim, ai, medo do quê? Eu quero saber, medo do quê? É muito interessante. Porque, lógico, né? Que a pessoa só falava, tô com medo, e não falava do quê. E o inimigo doido para saber medo do quê. Então, quando nós entregamos, deixamos Deus dirigir, o medo perde a força. E se não estamos com medo, estamos em paz. É tão simples, né? É simples, mas a gente deixa complicado às vezes. Porque quando nós estamos com medo, meu Deus, a gente fica de um jeito que... E daí, quando buscamos ao Senhor aquela paz, o medo vai saindo, vai perdendo a força e vai... Né? A tal da substituição que nós estamos falando nesses 3 dias. Entra o amor e vai saindo o ódio. Entra a alegria e vai saindo a tristeza. Aqui vai entrando agora a paz e vai saindo o medo, vai saindo a inquietação. Em nome de Jesus, vai trocando e vai substituindo em nós. A paz guarda o nosso coração. É a comunhão com Deus que nos faz, olha só, é a comunhão com Deus que nos faz responder com calma, perdoar e não ser dominado pela ansiedade. É a comunhão com Ele. A gente está ligado nele. A gente consegue respirar e responder com calma as situações, tá? Essa paz vem dele. Depois, o último que nós vamos falar aqui é o domínio próprio. Tem um pouco a ver com isso? Tem. Mas é um pouco. Porque o domínio próprio, assim, os 3 primeiros, as 3 primeiras virtudes do fruto, que é amor, alegria e paz, é tudo o que Deus nos dá e nos conecta, vamos dizer assim, com Ele. Ele conosco, Ele derrama em nós e nós sentimos. Ele derrama e nós sentimos, né? Depois, os outros 3, bondade, fidelidade e benignidade. Ah, é isso. É o terceiro. Bondade, fidelidade é nós com o outro. Ser bondoso, ser benigno, melhor falar benigno, né? Do que tentar se enroscar tudo. Bondoso, benigno e ser fiel, leal. Então isso é com o meu próximo. E os 3 últimos, mansidão, domínio próprio e a fidelidade. Ó, amor, alegria e paz, paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nessa tradução aqui, que é na NVI, não tem a tal da palavra trava-língua. E é isso. Aí esse último já vai ser o fruto nosso conosco mesmo, com o eu, com o ego, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, os 3 primeiros, nós com Deus, o segundo, o segunda tríade ali, né? Os 3 ali, é Deus, nós e o próximo. E os 3 últimos, Deus derramando em nós e nós tentando nos controlar com o ego, com o eu, sobre nós mesmos, que é o mais difícil. Vamos combinar que é o mais difícil? É. Mas é isso. A paz, que excede todo entendimento, ela revela Cristo em nós, sendo assim um testemunho para o mundo. Por que ela revela Cristo em nós? Porque o mundo está agitado, o mundo está correndo, o mundo está fazendo as coisas atropeladamente, o mundo está estressado, o mundo está no saco. Todo mundo é ou não é?
Mas a paz do Senhor em nós é um testemunho. Eles olham e pensam, mas como que está em paz? Como que alguém bateu na traseira do meu carro e eu desço, consigo conversar, né? Porque nós somos civilizados, né? A gente consegue conversar, entender que a pessoa se atrapalhou, ou alguém quer bater no outro carro, né? E isso serve para qualquer coisa. Essa paz de dizer, vamos resolver. Ah, derrubei tudo o negócio, vamos juntar? Vamos secar? Vamos, porque é assim que precisa fazer. Teve uma situação que eu lembrei agora, e eu quero testemunhar porque ela encaixa muito bem dentro disso. Gente, eu quero deixar muito claro que não é porque eu sou, é porque Deus estava comigo, sabe? Está comigo, né? Mas nesse dia especificamente que eu vou contar para vocês, Deus, assim, me deu uma paz que eu não posso dizer, não, Cíntia, é porque você leu a palavra, fez um devocional. Não, foi o Espírito Santo que desceu ali e foi comigo naquele momento. Eu estava no meu trabalho, no Marmitex, apurado, era a hora de almoço. E alguém veio contar pra gente assim. E a gente viu que estava pegando fogo, porque tinha bombeiro, estava pegando fogo em algumas ruas próximas, mas não sabia onde era. E alguém veio e falou para mim assim, eu acho que é na sua casa. O que eu pensei ali na hora? Tudo rápido. O Espírito Santo. Bom, eu não posso sair daqui agora. Até posso sair correndo daqui, mas eu não posso apagar fogo. Não tenho extintor, não posso apagar fogo. Já tinha escutado que os bombeiros tinham passado, porque estava todo mundo falando sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu estava ali trabalhando no horário, pensa restaurante, Marmitex na hora de almoço. Tava um fervo ali. Então, o que eu fiz? Pedi para o meu primo, que eu vi ele que estava ali na frente, conversando com o pessoal. Falei, primo, por favor, você consegue para mim ir lá em casa e ver se está tudo bem? Se é lá em casa, eu acho até que eu dei a chave da casa. E falei, primo, você consegue ajudar, por favor? Se não me falha a memória agora, eu pedi para o meu filho junto, abrir. Eu falei assim, só vejam se precisa de alguma coisa. Por favor, não vou entrar lá, né? Enfim, dei algumas recomendações ali e continuei trabalhando. Entendendo que eu não podia fazer nada. Gente, ela não é Deus. Eu não é Deus. Porque a Cíntia jamais faria isso. Deus ali tomou a minha vida e me deu aquela direção. Eles foram, lógico que eu trabalhei pensando, ai meu Deus, o que será que é e tal, né? A gente fica... mas continuei trabalhando, porque o trabalho também ele distrai a gente ali e tal. Daqui a pouco eles voltaram, meu primo falou, é na casa dos fundos. Na casa ao lado e dos fundos. Então, parecia, quem olhava para a minha casa, parecia que era nos fundos da minha casa. Mas, graças a Deus, não era. E graças a Deus também, que o bombeiro foi e aonde era, já resolveram rápido. Lógico que as pessoas tiveram algumas perdas, foi um susto. Mas o que eu queria dizer foi para mim uma experiência muito forte sobre a paz que excede todo entendimento. Porque de verdade eu não me apavorei. Eu não me apavorei. E quando a gente fala em testemunho para o mundo, eu lembrei disso também. Porque era perto de uma escola e vinha muitas professoras ali almoçar e uma delas falou para mim assim, menina, eu queria ter esse controle emocional que você tem, hein? Porque ela acompanhou ali, né, na hora que eu falava com meu primo. Então, eu quero deixar esse testemunho. Porque, inclusive, eu falei para ela isso. Eu falei assim, é Deus. É Deus que me deu essa paz. Porque realmente foi. E assim eu acredito que você que está me ouvindo já tenha lembrado de algo que o Senhor te deu paz para resolver, para encarar. Não tem vezes que você tem que encarar? Você tem que encarar aquilo. Olhar para aquilo e dizer, eu preciso resolver. Tá chovendo, eu preciso pegar o rodo e ir secar. Eu preciso ver a telha. Bater o carro, preciso resolver.
Tá pegando fogo, eu preciso chamar o bombeiro. Já chamaram? Então o que eu posso fazer? Essa paz de resolver, que o Senhor, só Ele pode dar. Amém? Eu pensei uma coisa aqui, que o Espírito Santo falou comigo, sobre o luto, né? Sobre o luto. Para que mais paz que vem de Deus quando você perde alguém que você ama? E que você tem que olhar para isso e confiar que o Senhor sabe o que faz. E essa paz invadir. Quantas pessoas não conseguem sentir essa paz e ficam apavorados quando perdem alguém? Apavorados. Me veio isso agora aqui. Só Jesus, né, irmãos? E é isso. Tem uma frase aqui que eu escrevi para a gente encerrar. A paz não é a ausência de lutas, né? Isso serve para a alegria também de ontem, mas a certeza de que Deus está conosco. Quantas coisas Ele nos proporciona sem nós merecermos, sem nós nem entendermos. O amor, a alegria e a paz. Fechando hoje com a paz, essas três coisas, essas três virtudes, fruto do Espírito Santo, que só Ele pode nos dar, independente do que estamos passando. Um segredo, coloquei aqui, segredo, que você pode dizer, sim, mas me dá uma dica de como você consegue sentir isso. Porque não dá para programar. Como é que eu ia programar que aquele dia acontecer tal coisa? Não dá. Caminhe com intimidade com o Espírito Santo. Caminhe com intimidade. Assim, quando você precisar, você já tem, já está. A vida dentro da sua vida. Isso é vida na vida. Vamos orar? Senhor Jesus, amado Espírito Santo de Deus, nesta manhã, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela paz, que excede todo entendimento. Quero te agradecer. A paz que só pode vir do Senhor em meio a situações difíceis, tempestades e lutas. Porque estar em paz, quando está tudo bem, ou na beira-mar, olhando para um mar lindo num dia de sol, até pode existir. É um sossego, mas essa paz que nós estamos falando, ela excede todo entendimento. E ela vem do Senhor no momento que a gente menos espera e vai precisar dela para um momento difícil. Ah, Senhor, muito obrigada, porque nós não merecemos, mas o Senhor mora em nós. Nós não merecemos essa vida na vida, mas o Senhor diz que quer e que se agrada em morar em nós. Então, mora mesmo, Senhor. Habita mesmo dentro de nós. Um tesouro guardado num vaso de barro. Obrigado, Espírito Santo, pelo amor, pela alegria e pela paz. E que nós possamos sempre estar cultivando a comunhão contigo, porque tudo isso é muito precioso para habitar num vaso como o nosso. Nós queremos limpar esse vaso, sempre deixar ele limpo, adornado essa casa, para que o Senhor habite. Muito obrigada, Jesus. Alcança, Senhor, aquele que nesse momento está dizendo, eu não consigo sentir. Alcança. Alcança. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Um beijo a todos. Até amanhã.